Era para ser mais uma viagem noturna de ônibus pelo interior do Canadá. O Tim McLean, um jovem de 22 anos, ele estava sentado tranquilo, ouvindo música, quando o homem ao lado dele, um completo desconhecido, de repente sacou uma faca. Sem qualquer aviso, sem discussão e sem motivo aparente. O que aconteceu nos minutos seguintes, assim, foi tão perturbador que passageiros, eles começaram a gritar, estavam tentando fugir e eles batiam nas janelas pedindo socorro. Enquanto isso, o ônibus parado à beira da estrada se transformava em um cenário dos mais brutais já vistos e registrados no país. Mas o que torna esse caso ainda mais chocante é o que o assassino ele fez depois. Agora, pega o seu café, que esse caso ele tá difícil de acreditar. Se inscreve no canal e vem comigo. O Timothy Richard McLean, mais conhecido como Tim McLean, ele nasceu no dia 3 de outubro de 1985 em Winnipeg, isso no Canadá. Ele era um garoto assim, sociável, tinha muitos amigos, gostava de frequentar bares noturnos, todo mundo gostava dele. No verão então de 2008, ele estava completando 22 anos, então ele estava prestes a embarcar em mais uma aventura. Uma amiga dele chamou ele para eles fazerem uma viagem. Eles sairiam assim, sem destino, pegariam somente uma mochila, eles iriam ver o que a vida iria reservar para eles naquela semana. Eles acabaram encontrando um circo e nesse circo eles acabaram trabalhando lá com eles. O que era uma viagem para durar de repente 1 a 2 semanas acabou perdurando por meses. E eles viajando ali com aquela equipe circense. Mas então no dia 30 de julho de 2008, o Tim ele resolveu que já estava na hora de voltar para casa. Após eles terem feito uma apresentação numa cidade chamada de Moncton, ele pegou um ônibus com destino à cidade onde ele morava, Winnipeg. Ele então embarcou nesse ônibus por volta de um pouco depois da meia-noite, no dia 31 de julho. E ele estava bastante acostumado a viagens longas e essa viagem, ela duraria um pouco mais de 24 horas. Ele então se sentou lá no fundo, próximo do lado da janela, sem ninguém do lado dele. O ônibus ele tinha somente 60% da capacidade, né? Então isso permitia com que cada um pudesse se sentar praticamente sem ninguém ao seu lado. Após então 17 horas de viagem, em uma das paradas do ônibus, um homem chamado Vincent Lee, ele embarcou nesse ônibus e se sentou ali na frente. O ônibus, então, depois de um tempo, acabou fazendo mais uma parada para que as pessoas pudessem comer alguma coisa, ir ao banheiro, né? Depois disso, depois de um tempo, quando eles retornaram, o Tim, ele percebeu que aquele homem, o Vincent Lee, ele estava sentado no banco ao que seria ao seu lado. O Tim, na verdade, não se importou, como ele era uma pessoa, assim, muito boa em fazer amigos, ele conversou com o Vincent por alguns minutos, trocou algumas palavras com ele, e depois voltaram a ficar quietos. Alguns minutos depois, o Tim ele acabou cochilando e uns minutos depois os passageiros acabaram ouvindo gritos do Tim, porque o Vincent estava esfaqueando o seu pescoço e o seu peito. O Vincent Lee, ele tinha nascido então na China no dia 30 de abril de 1968. Ele tinha bacharelado em computação e antes dele ir para o Canadá em 2001, ele já tinha trabalhado nessa área como engenheiro de software. A ideia do Vincent era se tornar um canadense e trabalhar nessa profissão, né, como um programador, porque ele era casado e ele precisava sustentar a esposa dele. Diante, então, assim, de muitas dificuldades, né, que haviam, ele não conseguia trabalhar nessa área, ele trabalhava como zelador, como empilhador, em várias áreas, menos na que ele queria. E isso parecia estar incomodando ele, porque ele não queria trabalhar nessa área. 4 semanas antes, então, do assassinato, ele tinha sido demitido do Walmart. E isso tinha acontecido após um desentendimento que ele tinha tido com um funcionário dali. E pouco antes disso acontecer, ele tinha pedido uma folga para ir numa outra entrevista de emprego. E nessa mesma época, ele tinha se separado de sua mulher, eles dois haviam decidido que não dava mais para ficar junto, e talvez tudo isso tenha mexido muito com a cabeça dele. Às 12h05 do dia 28 de julho, ele embarcou então num ônibus com destino a Winnipeg, e muitas pessoas informaram para a polícia, para as autoridades, que viram ele ali sentado com 3 malas. Ele havia passado a madrugada ali, acordado, até o ônibus chegar, né? Acredito que ele estava até sem dinheiro, porque ele tinha vendido um computador dele para um garoto que estava passando ali por $60. Após, então, o início desse ataque, todos os passageiros, inclusive o motorista, eles correram ali para fora do ônibus. O Tim, ele tentou lutar, mas meio que estava impossível, porque a fúria com que o Vincent atacava ele era tão grande que o Tim não conseguia se desvencilhar. O motorista até tentou voltar para o ônibus para conversar com ele, para tentar dialogar, para ele parar de fazer aquilo, mas ele não conseguia ouvir nada nem ninguém à sua volta e continuava a atacar o Tim.
passageiros, então, eles acabaram ligando para a polícia e fizeram também uma barricada na frente do ônibus para que ele não fugisse, né? Ele não estava no seu juízo perfeito e eles tinham que colocar alguma coisa para que ele nem fugisse e nem atacasse outras pessoas. Algumas pessoas, então, que estavam ali, depois de um tempo, eles decidiram que eles precisavam entrar lá dentro para saber se o Tim ainda estava vivo, se eles conseguiriam fazer alguma coisa para salvar a vida dele. Mas quando eles entraram lá, eles viram que o Vince, ele já estava arrancando partes do seu pescoço e comendo. Isso para tentar decapitá-lo. A partir desse momento, eles decidiram que era hora de cortar a ignição do veículo para que aquele homem não tentasse fugir dali dirigindo. O Vincent, então, ele percebeu que ele estava encurralado ali e tentou uma fuga pela janela, mas ele acabou desistindo, ele viu que não tinha jeito de fugir pela janela. O Vincent, então, voltou e continuou ali, normalmente cortando partes do Tim. Logo em seguida, a polícia chegou, era por volta das 20h30. Eles tentaram, então, uma negociação com o Vincent para que ele se entregasse. Enquanto o Vincent, então, ele dava respostas assim, totalmente desconexas para a polícia, ele continuava ali cortando partes do homem. Ele chegou a pegar a cabeça do Tim e mostrar na janela para as pessoas verem o que ele tinha feito. Também mostrou partes do corpo do Tim, levando a boca e mastigando para que todo mundo visse. Isso fez com que as pessoas passassem mal. Alguns chegaram a desmaiar, outras pessoas tiveram assim acesso crise de vômito. A polícia então acabou evacuando ali o local. O Vincent ele começou a espalhar partes do corpo do Tim em sacolas plásticas, em várias sacolas plásticas. Depois de um tempo ele tentou fugir pela janela, não conseguiu, e nessa tentativa de fuga os policiais acabaram pegando ele. A orelha, o nariz e a língua do Tim foram encontrados no bolso do Vincent. Os olhos e o coração da vítima, eles nunca foram encontrados. Acredita-se, presume-se que o Vincent tenha comido enquanto estava ali dentro do ônibus. O julgamento, então, do Vincent começou no dia 3 de março de 2009 e a defesa alegava que ele sofria de alguma doença mental. Também disseram que ele sofria de um tipo de esquizofrenia e que ele não fazia nenhum tipo de tratamento para isso. Na mente do Vincent, o Tim ele era um demônio que estava disfarçado e que algo dizia para ele que ele precisava destruir aquele demônio. Ele dizia que ele ouvia vozes e essas vozes diziam que ele precisava matar o Tim. A promotora então acabou concordando que o Vincent ele sofria de algum problema mental e acabou concordando com uma internação psiquiátrica ao invés de ir para a prisão. O juiz ele acabou aceitando esse diagnóstico e acreditou também que ele não era criminalmente responsável por esse assassinato. Em fevereiro de 2016, então, foi relatado que ele havia mudado de nome. O nome dele agora era Will Lee Baker e ele estava tentando deixar a sua casa coletiva para viver de uma forma assim mais independente. E ele conquistou o direito de viver sozinho no dia 26 de fevereiro, sem obrigações legais ou restrições relativas à vida independente do Vincent Lee. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Agora comenta aqui embaixo o que vocês acham. Vocês acham que ele realmente ficou louco, que ele ouvia vozes? Vocês acham que ele deveria ter pagado por esse crime e ter ficado preso? Conta aqui nos comentários, eu quero saber.